Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, um programa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, onde a gente aprofunda assuntos, cara, de extrema relevância que acontecem aqui no Tribunal de Contas. E hoje não será diferente. Vamos falar sobre consórcios públicos de saúde. Isso porque o Tribunal de Contas realizou um levantamento que apontou importantes aspectos relacionados à administração dessas entidades. E no programa de hoje vamos saber, Carol, o que é consórcio? Para que serve o consórcio? Por que isso existe? O que é que ele faz? Vamos saber o que foi esse levantamento, o que foi por que vale a pena, né, se estudar sobre esses consórcios, esse tema aqui no Tribunal de Contas. Por isso damos boas-vindas aqui ao Cristiano Góes, está sempre aqui conosco, esclarecendo todos esses assuntos. Seja bem-vindo mais uma vez. E vamos começar, né? Primeiro, o que é um consórcio? Primeiro, é um prazer estar aqui novamente. O consórcio que a gente vai tratar é o consórcio público, né? O consórcio público de saúde. Um consórcio é uma junção, né? Junção de entidades, de municípios, e nesse caso específico de saúde, temos também a presença do Estado do Ceará. Então, é uma junção de esforços, de recursos, de instituições voltadas para um bem comum. Então, os municípios se reuniram juntamente com o Estado do Ceará e resolveram fazer um protocolo de intenções para criar o Consórcio Público de Saúde em nosso Estado do Ceará. O Consórcio Público de Saúde, não somente para o Estado do Ceará, mas nós temos 21 consórcios regionais de saúde. Isso foi uma estratégia do governador, à época, Cid Gomes, que quando resolveu construir policlínicas regionais e centros de especialidades odontológicas, eles ficaram a ver como seria a administração disso. E aí a opção administrativa para a gestão foi a criação do consórcio público de saúde em cada uma dessas regiões. Normalmente, um consórcio público de saúde tem a policlínica, que faz consultas especializadas, exames especiais, e o centro de especialidades odontológicas para aquelas questões dentárias, odontológicas, que são mais especializadas, aquela coisa mais referencial, que não é aquela coisa simples de uma obturação, de um arrancar do dente, é uma coisa mais especializada. Então, o governo do Estado, à época, incentivou a criação desses consórcios públicos de saúde, e isso foi uma referência para a época, e isso se disseminou. Nós temos 21 consórcios públicos de saúde, gerindo as policlínicas, gerindo o centro de especialidades odontológicas. Inclusive, uma coisa, à época eles fizeram uma seleção, fizeram um curso de especialização para os futuros gestores dessas áreas, desses consórcios. Então começou realmente uma experiência pioneira, referencial no estado do Ceará, especificamente na área de saúde. E aí, juntando os municípios, eles demandam recursos, né? Cada qual entra com uma cota. Pronto, é isso que eu ia perguntar, professor. Desculpa lhe interromper. Então, você financiar a saúde não é algo barato, né? A gente sabe o tanto de investimento, né, que precisa. Essa divisão é feita de forma igualitária, cada um entra com uma porcentagem, porque, como o professor falou, existe o consórcio, tem os municípios ali perto, onde cada um tem a sua necessidade, e até onde eu sei, o município com melhor aporte, ele que possa receber melhor esse equipamento, é onde será sediado. Vamos, por exemplo, falar do consórcio lá da região de Sobral. Então, a sede lá da Policlínica Regional em Sobral, cada município, o Sobral e cada município dá uma parte dos recursos. Claro, tem que ver a demanda, né? Digamos, às vezes o Sobral tem uma maior quantidade de pessoas, então ele contribui com mais e proporcionalmente, e também recebe uma cota maior de consultas especializadas, né? E de exames. Isso facilita a vida dos municípios, porque ao se juntar eles podem trazer um cardiologista, pode trazer um otorrino, pode fazer médicos especializados que somente um município não conseguiria
contratar ou ser muito caro, ser muito elevado. E às vezes a demanda de consultas é uma demanda pequena. Pessoa, município de Abaiara, que é um município de 4 mil habitantes, lá na região do Cariri, ele vai trazer um cardiologista de Fortaleza ou lá da região, sai muito caro, eles vão cobrar muito caro. E aí a demanda às vezes não é tão grande, mas tem demanda. Aí, digamos, no consórcio lá do Juazeiro, da região do Juazeiro, ver quais são as demandas por município, ver a questão populacional, então cada um dá uma cota, faz um rateio mensal de repasse e deve-se ressaltar, o Estado participa desses rateios em todos os consórcios públicos e participa da gestão também, das chamadas assembleias gerais, em que eles vão definir essas questões, o quanto é o rateio, como é que vai ser a produção, que depois é assinado o chamado contrato de programa, que diz qual é a programação de serviços que serão ofertados aos municípios, os serviços especializados. Então é uma coisa muito bem debatida, discutida, é para ser muito bem trabalhado e isso vem funcionando ao longo do tempo. E, Cristiano, então a gente verifica que os consórcios, eles têm, vamos dizer, esse intuito de tentar reduzir os custos de transação e oferecer melhores serviços à saúde. Mas o que o levantamento conseguiu indicar com relação a esses propósitos, né, de um consórcio público? Exatamente. O levantamento, né, é uma forma de auditoria do tribunal de fazer um estudo bem avançado, técnico, né, sobre esse tema. Então, o Sânzio, que foi o técnico, juntamente com o Anderson, os dois fizeram um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, se dedicaram por demais. Primeiro, eles tiveram que estudar bem o tema, né, porque é um tema que nem todo mundo conhece, então eles foram se debruçar sobre a legislação. Um assunto muito complexo. Com muitos vieses, né? Foram conhecer as experiências, olhar os sites, dialogar com a legislação do federal e a legislação estadual. Então, eles foram conhecer. O primeiro passo foram eles dois se dedicar, eles se debruçaram nesse estudo técnico e, a partir daí, eles fizeram o estudo para o escopo da auditoria. Então, quais seria o tema? Os temas, que é um tema amplo, mas em que eles se debruçariam? E aí eles listaram, né? É bem relevante, é extenso o trabalho que foi feito, mais de 100 páginas, bem elaboradas, técnicas. Então, eles perguntaram como é a distribuição dos rateios, eles foram estudar isso, como é a questão do contrato de programa, como é que era feito, como é o controle interno, os controles do próprio consórcio nessa prática, se funciona efetivamente. Isso serve até para uma revisão até do próprio consórcio, né? Com certeza, foram ver a questão da área dos servidores, como é que era a contratação dos prestadores de serviço, como era a regulação, o município tal está precisando disso, do raio-x especializado, está precisando de uma consulta do otorrino, está de um traumatologista, como é que é feito essa partilha, eles se debruçaram sobre esse tema, a transparência dos consórcios, se estava realmente efetiva, se havia licitações compartilhadas entre os vários consórcios, tudo isso eles se debruçaram, fizeram um estudo e fizeram perguntas, né, para serem respondidas no trabalho técnico e depois disso tudo, aí eles foram estabelecer uma visita presencial e eles escolheram com a amostra, são 21 consórcios, eles foram a 4 consórcios, estiveram no consórcio de saúde lá do Crato, depois foram à região do Sertão Central e Quixadá, estiveram lá em Sobral e também lá no Vale do Curu, ou seja, 4 regiões bem distintas. Que representam bem o nosso estado. Exatamente, eles fizeram um esforço, então eles foram a campo, visitaram policlínicas para ver como era a funcionalidade, conhecer as instalações dos céus. Então, realmente, foi um trabalho de um ano todo, dedicação desses 2 técnicos que saíram com muitas informações e por isso que esse levantamento traz muita coisa interessante que, com o voto do conselheiro Gilberto, né, ele foi encaminhado para todos os consórcios públicos, para a Secretaria Estadual de Saúde, deu referenciais para futuras fiscalizações nossas. Então, foi um trabalho técnico de um ano de trabalho, dedicação, de esforço
de muita avaliação, refizeram e revisaram o texto várias vezes. Então, foi um trabalho realmente referencial dos nossos técnicos. Mas, Cristiano, se você fosse considerar quais foram os achados, as conclusões, qual seria, assim, realmente três ou duas que você considera, assim, bastante relevante? Foram vários que eles colocaram, né? É um manancial grande de achados, de recomendações, de orientações, tanto para os gestores dos consórcios, como para nós mesmos aqui do TCE, para ações do TCE de fiscalização. Uma relevante é a questão que foi listada sobre a situação do rateio do Estado, do valor do Estado a ser pago. Em alguns, ele é repassado, não houve nenhum caso de não pagar o rateio, né? Os municípios pagam diretamente através do Fundo de Participação dos Municípios. É isso que eu ia perguntar, se era questão de fundo a fundo também. Eles já autorizam o desconto automático daquele valor, mas o Estado do Ceará acabou atrasando. A gente viu que atrasava. Ele repassava, mas, por exemplo, a primeira parcela se pagava no mês de abril, foi um que foi relatado. Isso aí fica janeiro, fevereiro, março, isso quebra o planejamento do consórcio de saúde pública. O investimento, o pagamento. Exatamente, porque ele fica tendo que antecipar recursos do próprio município e aí não pode ter um planejamento financeiro que obedeça aos fornecedores. Então, nesses primeiros 3 meses, ele fica sem poder pagar a determinadas ações que foram contratadas, a alguns médicos especialistas, alguns exames. Então, isso dificulta a execução do contrato de programa. E esse é um achado que a gente visualizou relevante, que foi colocado como recomendação de que o Estado faça o repasse na devida tempestividade, não demorar muito, porque isso prejudica o planejamento, prejudica a gestão dos consórcios públicos de saúde. Esse foi um referencial importante. E queria dizer, assim, ainda dentro da pergunta aí da Carol, quando tem atraso desse repasse, eu estou pensando aqui nos municípios pequenos. Eu acredito que eles sejam os mais prejudicados, né? Já que é proporcional, como você falou, ele acaba que tem que aportar um pouco mais de dinheiro para poder compensar esse não repasse. Não, o município acaba não aportando mais recursos, né? Porque ele já tem aquela programação então anual. Fica do jeito que está. Apenas atrapalha a execução. Porque depois até é pago, né? A gente viu que os técnicos viram que foram pagos, mas pagaram com atraso. Então você ficou 3 meses sem um repasse do Estado, aí vai pagar em abril, maio, mesmo pagando os retroativos, mas você dificultou a execução, porque a execução é no ano todo, né? De repente faltou recurso para a contratação no mês de janeiro, no mês de fevereiro, e são consultas especializadas que precisam ter rapidez, né? Atender aquela demanda que está lá no município. A saúde tem pressa. A saúde tem pressa. Então, esse sim foi um achado relevante que o Sanzo, que o Andos trouxeram. Um outro que eles debateram e colocaram é que os repasses do rateio estadual em determinados consórcios, ele mantém um valor, em outro é similar, mas sendo que esse consórcio A, que ele tem uma produção muito maior, ele presta muito mais serviços e está recebendo o mesmo recurso desse. Então, há uma coisa que não bate, não está concatenado, não está proporcional. Isso foi identificado nesses 4, que o consórcio de Sobral estava recebendo um outro valor similar a outro, mas o de Sobral tem muito mais produção, muita mais prestação de serviço, muito mais demanda. Então, deveria haver mecanismos de ajustes para que essa situação não ocorra. Isso foi identificado e eu acho que é uma coisa relevante, porque também atrapalha a gestão dos consórcios, né? Isso como eles debateram e discutiram com os gestores lá na ponta, debateram e discutiram com usuários, eles sentiram realmente que isso é uma falha que prejudica o andamento anual do consórcio. E, Cristiano, você falou também algo com relação à contratação das pessoas que estão nesses consórcios. Então, como é que, com relação a isso? Eles identificaram situações, Carol, em que
prestadores de serviço, estavam em mais de 2 consórcios prestando serviço, né? 2, 3, 4. Então, isso, de certa forma, vai de encontro à legislação, porque você, na área da saúde, você pode ter até dois contratos públicos de saúde. Então, teria algum excesso em um ou outro, né? E que isso precisava ser melhor fiscalizado através do Tribunal de Contas. Então, uma das recomendações do estudo é de que a gente fizesse, nós enquanto TCE, fizéssemos outros mecanismos de fiscalização para apurar se isso realmente é uma coisa grave, é uma coisa que está disseminada nos consórcios ou não. Mas isso eles identificaram realmente essa situação problemática na questão da gestão das contratações, também viram algumas falhas nos controles internos dos consórcios que precisam ser aprimorados para melhorar a funcionalidade, né? Eventuais falhas, um acompanhamento, a orientação. O controle interno é muito importante nos órgãos para dar um direcionamento, para corrigir internamente o que eventualmente está agindo de forma equivocada. Então, o controle interno também é um outro referencial, um outro achado que eles recomendam, uma melhoria contínua do controle interno, porque vira algumas falhas. E para finalizar, parece que o levantamento é um ponto de partida, né? Que pode haver outras auditorias, outros trabalhos de fiscalização para verificar como fazer a melhoria desses consórcios, né? Exatamente. A nossa equipe vai a campo, estuda, se capacita tecnicamente sobre um determinado tema, visita, conhece, se especializa, começa a entender a funcionalidade dos consórcios, falhas, pontos positivos, que também pontos positivos são encontrados, né? A gente falou um pouquinho lá no início, né, da nossa conversa sobre isso, mas também propicia que o tribunal, com esse olhar, né, com um olhar mais apurado, mais experiente, porque visitou, conheceu, ele possa fazer novas fiscalizações já com um outro olhar, o olhar mais experiente, com conhecimento de causa. Então, no plano de fiscalização, nós tivemos recentemente a Rede Aline, né, que era o projeto Cegonha, e aí nós já estamos programados para agora 2025, 4 fiscalizações específicas nos municípios que tenham mais dificuldade, com indicadores mais preocupantes em questão do projeto da Rede Aline, o antigo projeto Cegonha. E também nos consórcios públicos, a partir dessa experiência e das decisões do próprio Pleno, né, que julgou o levantamento, sugerindo fiscalizações, nós estamos também projetando fiscalizações nos consórcios públicos de saúde e também acompanhar a gestão estadual dos consórcios, que existe uma área na Secretaria de Saúde do Estado também que acompanha. Então, nós estamos nessa perspectiva também, em 2025, 2026, ter um olhar, continuar o trabalho, né? Conhecemos, sugerimos, recomendamos e agora vamos para uma nova etapa, uma nova fiscalização para continuar esse olhar. É muito importante que o Tribunal de Contas, através dos seus técnicos, no caso do Sanz e o Anderson, fizeram um trabalho maravilhoso, excelente, um trabalho técnico referencial. Nós passamos agora para outra etapa de buscar avaliar como é que está mesmo lá no campo, como é que está o consórcio público de saúde lá aqui da região metropolitana, como é que está lá em Quixadá, como é que está lá na região do Baturité. E saber se houve mudanças. Se houve mudanças, se algumas coisas que nós sugerimos foram implementadas ou não, né, no levantamento, e buscar que a saúde pública funcione, seja efetiva, que é o grande papel, né, nosso, cobrar isso, ter uma expectativa de controle para fazer com que as coisas aconteçam. O Tribunal de Contas sendo um farol, não é isso? Exatamente. No controle. Cristiano, muito obrigado pela sua participação, ter demonstrado para a gente como é que foi feito esse levantamento, explicar para quem que nos assiste, quem nos escuta, o que é o consórcio, para que funciona, né, Carol? E principalmente na questão da saúde, que é onde nos chamam muita atenção. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço, e quem quiser se debruçar sobre esse trabalho, é só acessar, né, o nosso site do TCE, buscar lá levantamento. O número do processo é o 13987/2024, dígito 5. Você pode baixar, olhar, estudar, ler com calma. Realmente é um trabalho técnico que merece ser lido,
É uma leitura técnica, mas quem quer conhecer mais a fundo, eu acho que é relevante conhecer. O Conexão Cidadão fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, tenha aprendido sobre o que é o consórcio, por que é importante, ter conhecido mais os trabalhos dos nossos técnicos aqui do Tribunal de Contas, não é isso, Carol? Se você tem sugestão ou dúvidas sobre esse trabalho que a gente conversou aqui com o Cristiano, sobre esse levantamento dos consórcios públicos, mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Agora, você quer receber informações do Tribunal de Contas direto no seu celular, sobre o levantamento, como esse que a gente conversou aqui, o levantamento dos lixões, né, Carol? O acompanhamento de como anda o estudo climático, que o Tribunal também acompanha, mande um oi pra gente nesse número. É o 859-8969-3544. Mande um oi pra gente, você já fica salvo na nossa lista de transmissão e assim que a nossa notícia ficar pronta aqui na nossa redação, com os nossos jornalistas, você recebe direto no seu WhatsApp. Muito feliz de você ter ficado com a gente até aqui, a gente se vê na próxima semana. Até o próximo programa.